dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 22 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, entre outras coisas, sobre a quase falência da Oi, Tim Cook levantando fundos para a campanha presidencial do concorrente do Donald Trump, Facebook pagando 50 milhões de dólares para sites e celebridades em troca de geração de conteúdos no Facebook Live e a marca de 500 milhão de usuários do Instagram. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Microsoft, que anunciou ontem lá nos Estados Unidos a estreia do recurso de pagamentos com um toque do Microsoft Wallet para celulares da linha Lumia. Num post explicando a novidade, um engenheiro da empresa disse que, por enquanto, só quem está testando o beta do Windows 10 Mobile nos Estados Unidos vai ter acesso ao recurso, e ele diz que, nesse primeiro momento, só os donos do Lumia 950, 950XL e 650 vão conseguir usar ele nos mais de 1 milhão de estabelecimentos que aceitam pagamentos por proximidade no país. Pena que, a exemplo do Apple Pay, Samsung Pay e Android Pay, o Microsoft Wallet tem um alcance meio limitado. Por enquanto, não existe nenhuma informação sobre uma expansão internacional do serviço, mas pelo menos já é uma boa notícia ver que a Microsoft segue investindo no Windows Phone, apesar do fato dele ter pelo menos 1% de representatividade de mercado. Ontem o Instagram anunciou uma marca impressionante e disse que ultrapassou a marca dos 500 milhões de usuários ativos por mês, sendo que mais da metade dessa galera abre o app todos os dias. Esses números são bem impressionantes porque mostram que, apesar deles virem maltratando bastante os usuários recentemente, com uma overdose de anúncios e a novidade da timeline fora de ordem, a rede vem crescendo num ritmo bem acelerado. Eles tinham anunciado em setembro do ano passado a marca de 400 milhões de usuários ativos e agora, menos de um ano depois, eles chegam na marca de 500 milhão. Agora, junto dessa marca, o Instagram compartilhou alguns outros números bem interessantes. Eles disseram que diariamente são postadas 95 milhões de fotos e que as pessoas dão em média 4 bilhões e 200 milhões de likes. Além disso, um outro dado curioso que eles revelaram foi que o Brasil é o segundo país no ranking de usuários ativos, atrás só dos Estados Unidos, com 35 milhões de contas. Agora, uma curiosidade: para comemorar a notícia, o Mark Zuckerberg publicou uma foto dele segurando um painel que imita um post do Instagram, tipo essas fotos meio bregas de casamento, e uma coisa engraçada chamou a atenção ali no MacBook que ele estava usando na mesa. Dá pra ver que ele cobriu com silver tape tanto a câmera do computador quanto o microfone, o que mostra que toda paranoia é pouco hoje em dia. E agora o assunto é o Twitter, que anunciou ontem uma série de novidades que fizeram bastante barulho durante o dia. Primeiro, eles anunciaram que tanto o serviço nativo do Twitter quanto o Vine, que é uma plataforma de vídeos que eles lançaram há alguns anos, agora vão passar a aceitar vídeos de até 140 segundos de duração, o que é meio estranho, especialmente no caso do Vine, que tinha um limite de 6 segundos, e essa era a principal premissa do aplicativo. O pessoal tinha que compartilhar alguma coisa legal ou criativa em até 6 segundos, mas logo alguns usuários vão ter até 140 segundos para fazer isso, o que tira um pouco a graça do app. Já a outra novidade que eles anunciaram foi um aplicativo de iOS chamado Engage. Ele foi feito para celebridades e influenciadores em geral e mostra uma série de informações a respeito da conta, como por exemplo o alcance dos tweets, engajamento, número de visualizações e por aí vai. Além disso, o Engage mostra as menções que a pessoa recebeu e também filtra só as menções que foram feitas por contas verificadas, e o curioso é que o app não tem uma timeline. Ele é só uma espécie de administrador da conta para quem tem que ficar ali de olho nos números e nas métricas, filtro por região e tudo mais, e pelo menos por enquanto ele só está disponível na iTunes Store americana. Se mesmo assim você quiser baixar o Engage para dar uma espiada, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Quem também anunciou novidades ontem foi o Facebook, que disse que vai liberar a ferramenta Canvas para qualquer conta de página lá na rede. Para quem não conhece, o Canvas é uma ferramenta de publicidade interativa do Facebook que permite que posts tenham um comportamento não muito distante de apps. Eles podem ter animações, vídeos, carrosséis de fotos, textos e geram um engajamento bem alto. De acordo com o Facebook, as pessoas geralmente passam 31 segundos em média interagindo com um anúncio feito no Canvas, o que é uma eternidade para os padrões de publicidade, e agora qualquer perfil de página do Facebook também vai poder usar o recurso, o que é uma boa notícia para quem faz conteúdo e não se importa muito em deixar a coisa toda lá morando de graça no Facebook, ao invés de levar o pessoal para o próprio site ou canal. E falando no Facebook, o Wall Street Journal teve acesso a um documento que comprovou que a rede pagou 50 milhões de dólares para 140 pessoas e canais diferentes para fazer essas pessoas postarem vídeos e conteúdos lá no Facebook Live para tentar promover a plataforma. De acordo com o documento, redes e grupos como a CNN, New York Times, a Vox Media, que é dona do The Verge e do Recode, e o BuzzFeed ganharam dinheiro para postar vídeos lá no Facebook Live. Aliás, o BuzzFeed foi quem mais faturou, eles levaram 3 milhões de dólares, e isso também aconteceu com personalidades, como por exemplo o Gordon Ramsay e o Kevin Hart.
Numa declaração sobre esse documento, o porta-voz do Facebook disse que eles quiseram convidar o maior número possível de criadores de conteúdo e celebridades para ver o que funcionava e o que não funcionava lá no Facebook Live, mas ele não comentou os pagamentos que foram feitos para essas pessoas em troca do tempo e da atenção dos usuários. Ontem, como previsto, o Tumblr lançou uma plataforma bem abrangente de suporte a vídeos, que inclui parcerias com outros sites e a integração de vídeos instantâneos à rede como um todo. O Tumblr fez parcerias com sites e serviços tipo YouTube, YouNow, Canvas e UpClose, e os usuários vão poder usar os apps de iOS e Android dessas redes para fazerem stream ao vivo direto no Tumblr, exceto pelo app do YouTube, que por enquanto só está adaptado para Android e ainda deve levar uns dias para ser atualizado no iOS. Além disso, o Tumblr anunciou parcerias com 15 empresas que vão gerar vídeos para eles, e algumas delas inclusive estão na lista da notícia passada, de quem ganhou dinheiro para fazer o Facebook Live, e os usuários vão poder dar um reblog nos vídeos de transmissões, assim como dá para fazer hoje com qualquer conteúdo do Tumblr. Se você quiser saber mais sobre essa novidade e quiser descobrir como fazer para transmitir um vídeo ao vivo lá no Tumblr, tem um link para uma sessão de perguntas e respostas a respeito do recurso aqui na descrição do episódio. Quem ouviu o Loop Matinal de ontem deve se lembrar da notícia de que a Apple vai se recusar a doar dinheiro ou oferecer infraestrutura para a convenção do Partido Republicano nos Estados Unidos como forma de protesto contra o mané do Donald Trump. Mas isso não significa que a empresa tenha desistido de atuar de forma imparcial nas eleições para estreitar as relações dos dois lados. Ontem o site Politico.com, que foi o mesmo que deu essa notícia da convenção, disse que o Tim Cook vai organizar um café da manhã privado com o objetivo de angariar fundos para a campanha do Paul Ryan, que é uma espécie de concorrente do Donald Trump pela vaga de candidato republicano à presidência americana. Esse apoio é estrategicamente importante porque o Paul Ryan já disse ser a favor da criptografia de dados e do aumento da segurança dos sistemas de informação, o que é exatamente o oposto do que o Donald Trump vem defendendo. Se o Paul Ryan levar a candidatura, o que seria ótimo, apesar dessa altura já ser meio improvável, ele pelo menos em teoria seria um bom aliado da Apple nessa briga de criptografia, o que seria uma boa notícia para todos nós. Ainda sobre a Apple, ontem a companhia anunciou que o Apple SIM vai passar a funcionar no Brasil bem a tempo das Olimpíadas. Para quem não conhece ou não se lembra, o Apple SIM é uma espécie de chip neutro da Apple para iPad que pode ser usado em vários países diferentes sem que a pessoa tenha que ficar ali trocando de chip, contratando dados da operadora local para usar na viagem, nem nada disso. Com o Apple SIM dá para viajar para uma lista de agora 140 países e o usuário consegue contratar pacotes de dados válidos por até um mês por um preço que não é exatamente muito barato, mas já quebra o galho de quem vive viajando e precisa de uma conexão de dados para usar o iPad. E por último, a respeito da Apple, ontem a Microsoft lançou na App Store dois aplicativos que ela já vinha prometendo fazia um tempo, que são o Flow e o SharePoint. O Flow, quem escuta o Loop Matinal todo dia já deve conhecer. Esse foi um serviço de automação que a Microsoft anunciou no mês passado e ele serve para encadear ações, tipo salvar no Dropbox toda a foto que você twitta, ou então guardar no Google Drive os anexos que chegam por e-mail e por aí vai. Ao invés de você ter que fazer isso manualmente, você pede pro Flow fazer isso pra você e ele faz tudo isso sozinho, sem você ter que mexer em nada. Agora, a parte chata é que ele só tá disponível para iPhone e, pelo menos por enquanto, ele não permite a criação de novas automações, ou seja, só dá para administrar e disparar o que já tá lá, mas pelo menos ele apareceu e isso já é um começo. Já um outro app que pipocou ontem também foi o SharePoint, que, simplificando bastante aqui, é uma plataforma de administração de conteúdo e colaboração da Microsoft e que é usada por uma coisa tipo 200 mil empresas hoje pelo mundo. Num post anunciando a novidade, que se você quiser ler tá aqui na descrição do episódio, a Microsoft falou que pretende lançar o app do SharePoint para Android e a versão universal, multiplataforma para Windows até o final desse ano. Ontem o Google anunciou uma novidade bem útil no app da empresa para iOS e para Android e que vai facilitar bastante a vida de quem tem a verificação em 2 etapas ativada, o que eu espero que seja o caso de todos vocês. A partir de agora, é só o usuário cadastrar o celular dele no recurso solicitação do Google, fazendo o processo que está aqui na descrição do episódio, e pronto. Sempre que ele quiser fazer o login no computador qualquer, por exemplo, vai aparecer lá no celular uma pergunta querendo saber se é ele que está tentando mesmo fazer o login no computador, e aí é só confirmar e ele valida a sessão. Bem legal. E por último, a operadora Oi entrou com um pedido de recuperação judicial como uma espécie de última cartada para tentar não falir. A recuperação judicial é uma espécie de proteção que uma empresa pode pedir na justiça para impedir que alguém peça a falência dela porque ela não consegue pagar o que ela está devendo. Caso o pedido seja aceito pelo juiz, essa recuperação vai se tornar a maior da história do país no valor de 65 bilhões de reais, que é o que ela deve para o mercado, deve para a Anatel, deve para os fornecedores, deve para todo mundo. Ela tentou resolver o problema sozinha, tentou renegociar geral ali para ver se conseguia dar um jeito, mas quando ela viu que não ia dar certo, ela correu para a justiça para abrir o pedido antes que a falência fosse decretada ou que ela fosse obrigada a pagar o que ela está devendo e não tem de onde tirar. A história da Oi sempre foi bem confusa, já faz tempo que ela vem avisando que não tem como pagar o que ela deve, e no fim das contas essa novidade é ruim para o mercado como um todo, que vai ficar com menos opção ainda nesse ramo que já não tinha muito para onde correr.
É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam lá no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você achar que vale a pena apoiar o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou!